Saudações a todos, aqui quem fala é César Carvalho. No vídeo de hoje vamos conversar sobre um componente de extrema importância para o pleno funcionamento cerebral, que é o ômega 3. Ômega 3 é um ácido graxo, ou seja, um tipo de gordura. Existem vários tipos deles, mas existem dois que são os mais importantes para o nosso organismo, que são o DHA e o EPA. DHA, que é o ácido docosahexanoico, o mais importante para o nosso cérebro, e EPA, que é o ácido eicosapentanoico. O nosso cérebro é composto basicamente de três componentes: água, colesterol e ômega 3. 30% do peso do cérebro é ômega 3. Se nós não ingerirmos ômega 3 regularmente na nossa alimentação, o nosso cérebro vai acabar se formando com ômega 6. Só que o ômega 6 ele não é tão eficiente para o desenvolvimento da memória, da inteligência e do controle emocional, tal como o ômega 3. Basicamente, existem duas fontes principais de ômega 3 para seres humanos, que são peixes de água fria e leite materno. Explicando então o primeiro item, peixes. O peixe em si não produz ômega 3. Quem produz ômega 3 é o plâncton, que é um micro-organismo que vive em água fria e profunda. Então, os peixes menores ingerem esse plâncton e os maiores, por conseguinte, vão ingerindo os menores, e o peixe vai utilizar o ômega 3 então para manter a sua temperatura corporal. Essa seria basicamente a principal função do ômega 3 num peixe de água fria e profunda. Nós, seres humanos, quando ingerimos o peixe, então pegamos ele, o ômega 3, e mandamos principalmente para o nosso cérebro, embora ele também tenha outras funções em outras partes do corpo. Bom, tendo isso em mente, o que a gente entende é que peixes de clima tropical não são fontes de ômega 3, ou seja, os peixes que nós habitualmente ingerimos aqui no Brasil não são uma fonte significativa de ômega 3. A outra fonte de ômega 3 que existe é o leite materno. A mama da mulher, do ser humano, consegue transformar ácidos graxos ômega 6 em ômega 3. E aí, conforme o bebê mama, ele vai ingerindo aquilo e ajuda no seu desenvolvimento cerebral. Por isso, inclusive, que pessoas que são amamentadas pela mãe tendem a ter um desenvolvimento intelectual e emocional melhor do que aquelas crianças que não receberam leite materno. Isso não é só em função do afeto e do contato com a mãe, mas principalmente em função dessa estrutura física que é transferida para o cérebro do bebê para depois quando ele se tornar um adulto. Bem, uma vez que se compreende que o Brasil não tem uma fonte alimentar significativa de ômega 3, a gente consegue compreender a importância da suplementação. Suplementação varia dependendo do ambiente que a pessoa está vivendo. Por exemplo, países nórdicos, países que têm muitas nevascas, têm pouca quantidade e variedade de frutas e verduras. E lá as pessoas vão ter que suplementar nutrientes que estariam em frutas e verduras. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma riqueza maior de vários tipos de vegetais e de fontes alimentares. Entretanto, ômega 3 nós temos aqui em escassez. Então, é de extrema importância que o brasileiro faça suplementação de ômega 3 para poder manter a sua função cerebral a pleno. Em relação às funções do ômega 3 que nós tínhamos citado anteriormente, recapitulando então, memória, inteligência e controle emocional, para que a pessoa tenha uma melhor de performance, então, necessariamente vai ter que fazer suplementação aqui no Brasil. Então, pegando alguns pontos. Memória. Bom, no que diz respeito à memória, o ômega 3 é utilizado tanto na parte da retenção da informação, no momento que a pessoa está estudando ou mesmo nas suas atividades do dia a dia, como na evocação da memória, ou seja, quando nós temos que resgatar da memória algo que foi armazenado previamente, assim como a vitamina B12, que explicamos no vídeo referente a ela. Quanto à memória, então, vamos entender por que aquela criança que não foi amamentada apresenta uma maior dificuldade de aprendizado na escola, escassez de ômega 3. Por que uma mulher, depois que ela tem um filho, ela nota que a cabeça dela, a memória dela, nunca mais é a mesma coisa. Claro, a mulher perde ômega 3 do seu cérebro para poder formar o cérebro do bebê. Então, se ela não suplementa, acaba que fica com escassez.
Em relação à inteligência, para trazer alguns dados, a média de QI no mundo é de 100 pontos e a média de QI do brasileiro gira em torno de 85 a 87. Uma das causas dessa redução do QI do brasileiro é justamente escassez de ômega 3. E, para retomar, né, um outro ponto que nós já falamos em outros vídeos, em relação à depressão. Uma das causas de depressão é deficiência de ômega 3. E ainda em relação ao controle emocional, terceiro ponto, uma das causas de depressão é deficiência de ômega 3. Temos um vídeo aqui no canal explicando o que de fato causa a depressão e por que a pessoa não sai da depressão. E então, no final das contas, quanto de ômega 3 uma pessoa precisa ingerir por dia? O cérebro de um adulto precisa de uma quantidade mínima de 1,2 gramas de DHA por dia, ou seja, 1,2 gramas de ácido docosahexanoico. Essa seria uma quantidade mínima. É claro, se a pessoa já apresenta uma deficiência prévia ou tem algum distúrbio neurológico, ela vai precisar de doses mais altas, eventualmente. Mas as doses mínimas para um adulto seriam essas. Bom, o vídeo de hoje é sobre isso. Se você ficou com alguma dúvida ou quer que se explore mais algum ponto relacionado ao ômega 3 ou algum dos outros assuntos que nós falamos hoje no vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. E por hoje era isso.